professores, nós estamos aqui para dar início ao ano de 2021, né? Eu sou a professora Flávia e nós vamos falar este ano, né, as aulas na Escola Bíblica Dominical, todas elas nós iremos falar sobre a vida de Jesus. E nessa primeira aula nós vamos falar da profecia do nascimento de Jesus até o seu nascimento. Então, né, para iniciar essa aula, nós iremos falar para as crianças que na Bíblia existe um profeta, o profeta Isaías, que ele já estava anunciando que iria nascer um menino e que esse menino, ele era muito especial. Por que será que esse menino era tão especial, hein? Esse menino era especial porque ele era o Filho de Deus. Então Deus estava nos dando o seu Filho. E esse profeta, Isaías, ele anunciou isto aí há 700 anos, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. E está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só, esse aqui, de quem ele está falando, é quem mesmo? Jesus, isso mesmo. Então Isaías, ele já anunciou, né, a chegada deste menino, né, há 700 anos antes do nascimento de Deus, antes do nascimento de Jesus. E não foi só isso que Deus falou para Isaías, não. Deus ainda falou o nome dessa criança. Como será que ia se chamar? Deus falou que o nome dessa criança seria Emanuel. Naquela época, os nomes, as pessoas precisavam saber o significado dos nomes. Então, era muito importante. Todos os nomes têm um significado, né? E aí, Emanuel tem o significado de Deus conosco. Então, com a chegada desse menino, seria o próprio Deus vivendo conosco aqui na terra. Olha só que maravilha, né? E não foi só o profeta Isaías que profetizou sobre o nascimento de Jesus, não. Teve mais um outro profeta, o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele falou até a cidade que Jesus iria nascer. Olha só, isso aí, ó, está lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. O Senhor Deus diz: Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Então, Miqueias, ele falou que Jesus ele iria nascer lá na cidade de Belém, né? E que os seus descendentes eram de uma família antigos, de muito tempos antigos. Então Jesus, ele é da descendência de Davi. Então a família que Jesus iria nascer tinha que ser de uma família que fosse da descendência de Davi. E quem será que é esta família, hein? Então nós vamos aprender tudo nesta aula de hoje. Então, Deus escolheu uma família, igual é falado aí, né?
que Deus escolheu uma família que amava Deus, uma família que seguia os princípios de Deus, que era Maria e José. Mas essa família ainda não estava formada. Maria era a noiva de José, mas Maria era uma mulher muito temente a Deus e ela ouvia a voz de Deus e ela fazia tudo aquilo que era correto. Um dia o anjo Gabriel visitou Maria e falou para ela que ela seria a mãe de um lindo bebezinho. Mas Maria falou: mas como que eu vou ser a mãe de um bebê se eu ainda sou virgem? Eu sou apenas noiva. Como que eu vou ficar grávida? Aí o anjo Gabriel falou: você ficará grávida de Deus. Então Maria aceitou o pedido de Deus. E aí, sabe o que foi que aconteceu? O anjo Gabriel, o mesmo anjo que visitou Maria, também visitou José e falou para ele que a sua noiva estava esperando um filho, que esse filho era de Deus, que esse filho era o Salvador, nosso Salvador Jesus. Então José se casou com Maria. Isso mesmo, eles se casaram, mas você sabe o que estava acontecendo naquela época? Naquela época, o rei de lá, ele estava fazendo alguns registros para registrar o povo, que se chamava censo. Então, sabe o que foi que aconteceu? O povo, teve que sair de lá daquela cidade onde eles moravam para ir se registrar, para cumprir o censo que o rei ordenara. Então, eles teriam que ir até a cidade de Belém para se registrar, para fazer o censo. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta Miqueias havia falado. O que será que o profeta Miqueias havia falado mesmo? Que Jesus ele iria nascer em Belém. Isso mesmo. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que as Escrituras dizem, para se cumprir aquilo que o profeta já havia declarado 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, as pessoas esperavam, não é verdade? Pelo nascimento de Jesus. Então, o que aconteceu? Maria e José, eles foram até Belém. Chegando em Belém, não acharam nenhum lugar para se hospedar, porque a cidade estava cheia de pessoas. Todo mundo tinha ido lá para fazer o seu registro, igual a certidão de nascimento que a gente faz, é a mesma coisa, que tem que ter o nome da mãe, o nome do pai. Então, isso aí é o censo. Então, Maria e José não tinham nenhum lugar para se hospedar. Aí, o único lugar que eles acharam foi em uma... como que é aquele nome mesmo? Nossa! Estava tudo cheio! Não tinha nenhum lugar! Então, eles tiveram que ficar em um estábulo. O que é estábulo? Estábulo, falei até errado, estábulo é onde ficam os animais, Os animais de sítio, de fazenda, que é um lugar onde os animais ali eles vão para dormir, para se abrigar, onde, Então é ali, como o Flávio simulou. Então, estábulo é o quê? É os lugares onde os animais eles se abrigam durante a noite, durante o dia, onde colocam a comida da vaca, do boi. Então, ali é o estábulo. Então, Maria e José, eles ficaram no estábulo porque Maria já estava com a gravidez avançada. E então, o bebê dela poderia nascer a qualquer momento. E sabe o que é que fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 7? Diz que Maria deu à luz ao seu primeiro filho
Ela enrolou o menino em panos e o deitou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Então, o menino Jesus, ele nasceu nesse estábulo. Maria teve que enrolar Jesus nos panos, porque era costume daquela época, enrolar a criança quando nascia no pano, né? E aí, nasceu o menino Jesus, ela enrolou ele bonitinho e colocou ele lá na manjedoura. Olha só, né? Que coisa! As escrituras já previa todos os acontecimentos. E sabe o que foi que aconteceu? Quando Jesus nasceu, os anjos começaram a cantar. E aí os pastores que estavam no campo, pertinho de onde Jesus nasceu, lá naquele estábulo, os pastores ouviram os anjos cantando. E aí eles se lembraram da profecia de quem? De Isaías e de Miqueias. E aí eles falaram, olha, nasceu o menino Jesus, nasceu o tão esperado Salvador. E eles foram lá para visitar o bebezinho. E não foi só os pastores que foram visitar, não. Foi também os magos. Os magos também foram visitar o menino Jesus. E eles levaram para Jesus presente. Olha, vamos ver qual presente que Jesus recebeu dos magos. Jesus recebeu a mirra, que é o óleo. Jesus também recebeu o incenso. O incenso, ele é feito de especiarias. Vocês sabem o que é especiarias? Especiarias são esses produtos que a mamãe às vezes usa para fazer comida, tipo louro, orégano. Essas coisas são especiarias. Então, o incenso, ele era feito com o que? Eles pegavam essa especiaria, eles amassavam, eles trituravam, e aí, quando eles amassavam e eles trituravam essa especiaria, ela fazia o quê? Ela saía um óleo, porque essas especiarias aqui estão secas, as que é usadas não estão. Então ela solta um óleo, e aí esse óleo ele exala cheiro, né? E ao jogar ao fogo junto do altar do incenso, ele é oferecido para Deus. Então o incenso ele é o quê? Ele seria essas especiarias todas amassadas, bem amassadinha, onde vai exalar o cheiro, e aí vai queimar essa especiaria, e aonde, né, que fala que é o incenso. Então Jesus recebeu a mirra, que é o óleo, o incenso, que são as especiarias já trituradas, tá? E também o ouro. Olha só os presentes que Jesus recebeu, né? E lá mais pra frente a gente vai perceber, né? A gente vai aprender que cada presente desse daqui tem um simbolismo na vida de Jesus. Por exemplo, o óleo. Vocês lembram da mulher que lavou os pés de Jesus com o perfume? O perfume ele é feito do quê? Do óleo, né? E Jesus, quando ele morreu lá naquela cruz, ele foi o quê? Ele sofreu, ele foi espremido, igualzinho essas ervas quando exala o cheiro. Jesus, ele foi morto naquela cruz, ele foi transpassado, transfigurado, né, por nós. Então, os presentes dos magos têm, sim, um significado depois, mais para frente, que nós iremos aprender. Então, né, vocês podem, professores, trabalhar, né, o significado aí desses presentes, né? E eu esqueci, ó, na hora que os magos, né, eles veem a estrela lá no Oriente, é que eles sabem, né, do nascimento de Jesus,
Então eles vão seguindo aquela estrela do Oriente, que a estrela é que indica onde está Jesus, né? Onde que está o menino que nasceu. Eu havia me esquecido. Então a estrela ela vai entrar na contação da história de vocês antes de Jesus receber o presente. E nós também recebemos um lindo presente, não é verdade? E esse presente é quem? É Jesus. Então esse presente é que nós iremos colocar aqui, ó, no nosso mural, a vida de Jesus. Cada aula que o professor que nós fomos dando, nós podemos fazer este mural, onde ele vai servir para relembrar a aula anterior. Então eu vou pôr Jesus aqui, ó, no bolsinho, tá? E na próxima aula nós iremos relembrar a aula, nós iremos tirar Jesus daqui, né? E vamos relembrar o nascimento de Jesus. Aí vai ter algumas sugestões de atividades que eu estou enviando para vocês, né? Para as crianças colorirem. E eu também fiz, olha aqui, ó, essa televisãozinha, ó. Então ela vai ter aqui os 2 cortinhos, onde vocês irão cortar. Vocês podem dar esse daqui de presente para as crianças, lembrancinha. Aí vocês vão recortar, ó, as 2 tirinhas. Vocês vão colar a parte A com a parte B. Tá vendo? Depois de colado, vocês vão passar aqui, ó. Vocês irão passar uma parte aqui em cima e a outra aqui embaixo. E aí vocês vão colar para fechar, né? A parte C com a parte D. Então, aí vai ficar assim, ó. Vocês vão fechar aqui. Tá vendo? Vai fechar aqui. Que aí vai ficar igual ao meu, ó, fechadinho. E aí a criança vai levar embora essa televisãozinha e ela vai poder contar a história do nascimento de Jesus para a sua família. Então esta é a nossa primeira aula do ano de 2021 da Escola Bíblica sobre a vida de Jesus.